Imagine-se perdendo tudo: riquezas, família, saúde. Agora imagine amigos que, em vez de consolar, acusam você de erros que não cometeu. É exatamente nesse cenário desolador que encontramos em Jó 13. Nas cinzas, em meio ao luto e à dor, Jó se levanta. Não para defender sua integridade, mas para falar com Deus diretamente. Ainda que ele me mate, nele esperarei, declara Jó com uma coragem que atravessa os séculos até nós. No seu momento de desespero absoluto, Jó não busca respostas nos homens, mas mantém seu olhar fixo na única fonte de verdadeira sabedoria, sua fé. Embora testada, não é quebrada. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas sobre uma confiança profunda em Deus que supera qualquer entendimento humano. Ele nos desafia até onde vai a nossa fé quando tudo mais falha. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e o entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Jó entende o que seus amigos estão querendo dizer. Ele entende suas palavras e também as intenções das palavras, as intenções de seus amigos, o que há por trás do que eles estão dizendo. Precisamos ter esse tipo de discernimento em nossos dias. Na verdade, eu julgo que este é deve ser um dos nossos maiores investimentos. Discernimento. Se soubermos aproveitar as experiências que o Senhor Deus cria na nossa vida, que o Senhor Deus permite em nossa vida, elas nos darão muita sabedoria. Aprenda, procure aprender, aprenda a aprender. O trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida visa sempre o aperfeiçoamento, para que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. A Escritura diz que ele não poupou nem mesmo a seu filho. Se ele não poupou o Senhor Jesus, certamente ele não vai poupar a mim e a você. O oleiro vai trabalhar no vaso. O meu pequeno Bernardo tem 10 meses. Daqui a pouco ele faz 1 ano e ele já está aprendendo a andar. E nesse processo de andar, ele leva algumas pancadas, cai. Mas ontem algo aconteceu. Ele pisou em um dos seus próprios brinquedos e doeu. E doeu muito. Carol correu para abraçá-lo, segurou no colo, tentando consolá-lo. Eu cheguei perto dele, com muito carinho eu disse: filho, crescer dói. Crescer dói, meu irmão, minha irmã. Andar é uma bênção. Daqui a pouco ele vai estar correndo como o irmão. Mas até que isso aconteça, ele vai levar algumas pancadas. Da mesma forma, o mesmo princípio se aplica à minha e à sua vida. Nós vamos viver coisas incríveis em Deus, crendo nele. Mas até lá, nós vamos levar algumas pancadas. Nesse processo de aperfeiçoamento e maturidade, nós precisamos aprender a discernir as intenções das pessoas, as intenções por trás de suas atitudes e palavras. Eu não me refiro aqui a julgar, mas a ter sabedoria para discernir. Jó tinha. Ele discernia, ele entendia o que os seus amigos queriam dizer e as intenções por trás de suas palavras. Discernimento é a habilidade de ver além das palavras para entender as intenções. Em dias onde há tantas pessoas nos dizendo tantas coisas, em dias onde é muito fácil parecer ser algo do que realmente ser, eu julgo que esse é um dos maiores investimentos que eu e você podemos fazer: discernimento. Nós precisamos aprender a discernir as intenções das pessoas, o que há por trás de suas palavras, para que nós não nos deixemos levar pelo engano. Contudo, prefiro falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante dele. Jó busca por respostas onde ele acredita que elas podem ser verdadeiramente encontradas. Contudo, eu vou continuar defendendo a minha causa diante do Todo-Poderoso. Sabe, essa firmeza de Jó, meus irmãos, é inspiradora demais.
ele não perde essa esperança, essa fé, entende? Por mais que ele não consiga entender o que Deus está fazendo ou porque ele está vivendo tudo isso, ele diz: eu vou defender minha causa diante do Todo-Poderoso. Isso é incrível. Especialmente em dias em que as pessoas estão abrindo mão do relacionamento com Jesus porque são feridas por outros, por outras. Veja Jó. Os amigos estão dizendo: você deveria estar passando por coisa pior. Você pecou, assuma o seu erro. E ele diz: não, eu não pequei. Eu vou continuar defendendo a minha causa diante de Deus. Essa resolução de Jó. E sobre isso, o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz o seguinte: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Você quer encontrar Deus, meu irmão, minha irmã? Procure-o de todo o coração. Entregue-se completamente. É um processo, leva tempo. Mas em algum momento o Senhor vai se revelar cada vez mais a você. Nós vemos isso na história de Jó. A sua fé, a sua determinação é honrada pelo Senhor. Jó desafia as normas teológicas pré-estabelecidas de seus amigos. E isso revela uma fé muito sincera. E isso deve nos inspirar. O Senhor Jesus, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Há pessoas que vão para a igreja passear na igreja. Há pessoas que vão na igreja e ficam mexendo no celular durante o culto, que para mim não faz o menor sentido. Há pessoas que vão para a igreja e na hora do culto eles ficam conversando, que para mim também não faz o menor sentido. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É a nossa atitude enquanto cultuamos, entende? E nesse sentido, em Atos capítulo 17, versículo 11, está escrito o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdade. A direção de Deus para o coração quebrantado, para quem se entrega verdadeiramente. Em algum momento o Senhor vai apontar o caminho, esclarecer as coisas. Mas até lá, aproveite esse tempo para crescer em intimidade com Ele. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar aos homens? Com certeza ele os repreenderia, se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? Jó desafia a sabedoria de seus amigos religiosos que não traz consolo real. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus, diz Jó. A hipocrisia religiosa esconde a verdadeira face da fé. E isso é um perigo. Sempre foi. E nesse sentido, em Lucas capítulo 12, versículo 1, o próprio Senhor Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós precisamos, eu e você precisamos nos empenhar todos os dias para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A não permitir que a hipocrisia ou as máscaras da religiosidade façam sucumbir uma fé sincera. Lembre sempre disso, o Senhor está examinando a cada um de nós. Naquele grande dia, o meu desejo é que Ele diga: vinde, bendito de meu Pai, e possua por herança o reino que lhe está preparado desde antes da fundação do mundo. E não o contrário, apartem-se daqui, nunca vos conheci. Eu quero ser conhecido do Senhor. E por isso eu tenho procurado me relacionar com Ele como filho. Não querendo impressionar a ninguém, nem a você, nem a ninguém. Mas viver sinceramente o desenvolvimento da minha fé. Ser honesto em sua fé é mais valioso do que simplesmente estar certo. Sim, há muitas pessoas em nossos dias, muitos cristãos, que fazem
mais que o possível para estar com a razão, para que no debate eles tenham a última palavra. Eu me pergunto, até que ponto isso vale a pena? Há coisas mais importantes do que ter razão. Há coisas mais importantes do que ter a última palavra na discussão. Jó precisava de amigos, pessoas que lhe consolassem, pessoas que cuidassem dele. Ainda que ele tivesse pecado, como ele diz anteriormente, ainda que eu tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso, vocês deveriam demonstrar misericórdia para comigo. O Senhor procura verdadeiros adoradores. E a minha oração é que Ele possa encontrar a mim e a você. As vossas máximas são provérbios de cinza. As vossas defesas são defesas de barro. Um conselho só tem valor quando ele entende a dor do outro. Um bom exemplo disso para mim é o pedido de Jacó a José. Em Gênesis capítulo 50, versículo 17, os irmãos de Jacó lembram a ele, enviam uma mensagem para ele, dizendo que seu pai Jacó pediu que José tivesse misericórdia deles, de seus irmãos, após a sua partida. Jacó faz esse pedido, mas nesse caso ele é um exemplo. Porque antes do final da vida, ele se reconciliou com seu irmão Esaú, a quem ele enganou, e nós sabemos que esse engano resultou em uma série de coisas, em uma série de consequências negativas, inclusive o fato de que Jacó não viu sua mãe morrer. Então agora Jacó ele pede para José seguir o mesmo caminho. Jacó entende como José pode estar se sentindo, mas ele pede ao seu filho que seja misericordioso. O conselho de alguém que sabe do que está falando deve ser ouvido atentamente. Por isso que eu e você devemos ouvir a Bíblia Sagrada com muita atenção. A nossa fé deve ser fundamentada e alimentada por ela. Ficar só falando, sem refletir sobre o que está dizendo, pode ser mais prejudicial do que ficar em silêncio. O sábio reconhece isso. E em Provérbios capítulo 25, versículo 11, ele diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita a seu tempo é uma bênção. Edifica. Deixe Deus usar sua boca, meu irmão, minha irmã, para promover vida, para promover arrependimento, para promover o amor de Deus e o conhecimento de quem Jesus é. Em tempos de crise, a verdadeira ajuda vem de colocar-se no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro mais vezes. Eu tenho procurado fazer esse exercício mais vezes na minha vida. E a minha percepção é de que isso vale muito a pena. Colocar-se no lugar do outro, tentar enxergar ou entender por que ele faz o que faz ou fez o que fez, é um exercício de amor ao próximo. Lembra do pai do filho pródigo? O pródigo achava que o seu pai o desprezaria. O pródigo achava que o seu pai não iria nem querer conversa com ele, e que se o pai lhe tratasse como um dos seus servos já era um grande lucro. Mas quando o pródigo vem e o seu pai o avista de longe, corre ao seu encontro. E na perspectiva do pai é de que aquele filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. O pródigo via a si mesmo de uma forma que era diferente da que o seu pai lhe via. Amar o próximo, meu irmão, minha irmã, é exatamente isso. Ter uma perspectiva diferente da que muitas vezes ele mesmo tem sobre si. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Essa é uma das frases mais lindas de Jó em todo o livro. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que ele me consuma a vida, nele eu esperarei. Eu defenderei diante dele a minha causa. A fé de Jó não era circunstancial, percebe? Não dependia de se as coisas terminariam bem ou não. Ele nem esperava mais que terminasse bem.
Ele só queria respostas. Manter a fé em tempos caóticos é um testemunho poderoso de uma fé sincera. Há muitas muitos cristãos que conseguem ter uma boa performance de fé. O que eu quero dizer com isso é que eles se apresentam muito bem como cristãos sinceros, mas a crise revela que não é bem assim. Mas para mim, um grande exemplo, e pode ser encaixado aqui, é Eishla, a cantora. Quando perdeu seu filho, seu mais velho, seu primogênito, de repente, o Senhor o levou. E Eishla compôs uma canção e adorou a Deus e continua adorando a Deus até hoje. Um grande exemplo de fé, de uma fé que não é circunstancial. No versículo 18, Jó diz: eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Você percebe muitas vezes que Jó ele fica oscilando entre a confiança e a desconfiança. Mas uma coisa é certa. Ele sabe que o Senhor Deus está atento. Deus tem prazer na fé que persiste. O Senhor Deus tem prazer na fé que persevera, na fé que continua, na fé que se mantém apesar do caos. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vemos qual é a essência da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Confiar em Deus não significa ausência de dor, mas presença de esperança. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Jó acredita, Jó confia, Jó não abre mão da sua confiança no Senhor, mesmo que o Senhor acabe com a sua vida. Apenas duas coisas não faças comigo, então não precisarei esconder-me de ti. Afasta de mim a tua mão e não me assustes com o teu terror. Jó faz dois pedidos a Deus. Pedidos de alívio. Jó pede alívio a Deus. E pedir alívio não é um sinal de falta de fé, mas é um reconhecimento da nossa humanidade. Dois pedidos. Perceba, ele não pede a sua família de volta, ele não pede a restituição de seus bens. Ele pede alívio, ele pede paz. Mesmo os homens e mulheres de Deus mais dedicados, mais sinceros, mais profundos, precisam de momentos de descanso em suas provações. Ficam cansados, exaustos. Mas nós vemos nesse momento que o Senhor Jesus é um oásis no deserto, porque em Mateus 11, 28 ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é descanso para minha alma e para a sua. Jó queria alívio, Jó queria paz. E Jesus, ele, em sua revelação do reino, ele disse: se estiver cansado, cansada, venha até mim. E paz eu deixo para vocês. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma forma de paz que o mundo não pode dar. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, em nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa. Em nossa fraqueza. Muitas vezes você não está no lugar de evidência, você não está com os holofotes sobre si. Muitas vezes as pessoas nem estão percebendo a sua luta, a sua angústia. Você entra e sai, ninguém se importa, ninguém vê, mas o Senhor vê. Defenda diante dele a sua causa, porque é certo, no tempo determinado, a sua cura brotará. Vamos orar? Pai Santo, em meio às provações e desafios que enfrentamos, nos voltamos ao Senhor, assim como Jó fez em seu momento de dor. Reconhecemos que ainda que tudo ao nosso redor desmorone, nossa esperança está em Ti. Mesmo quando não entendemos o motivo das dificuldades, escolhemos confiar em Teus planos e em Tua sabedoria. Senhor, fortalece nossa fé para que, como Jó, possamos declarar: ainda que nos mates, em Ti esperaremos. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos no Senhor, mesmo quando as vozes ao nosso redor tentam nos desviar.
Concede-nos a coragem de nos aproximar do Senhor com honestidade e humildade, sabendo que és um Deus justo e fiel. Que nossa confiança no Senhor seja inabalável, independentemente das circunstâncias. Sustenta-nos com tua graça e renova nossa esperança todos os dias. Nós oramos ao Senhor dessa forma, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que Jó é o mestre da inteligência emocional, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: eu confio em ti, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.